Como temos aprendido, Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ele passou por uma luta tão grande, ele enfrentou uma adversidade tão grande. Se levantaram pessoas mentindo e falando tão mal contra ele. E olharam para ele e viram, os líderes, os juízes da época olharam para ele e viram como se ele tivesse, o rosto dele fosse o rosto de um anjo. No capítulo 7 de Atos, é a defesa, é a oportunidade de defesa de Estevão. No versículo 1, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Então, Estevão tinha a oportunidade de retrucar, de falar: olha, vocês são os mentirosos, eu não fiz nada disso, não é bem isso. Mas Estevão começa a sua defesa colocando Deus em primeiro lugar. Ele diz: irmãos, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estevão começa por aí, irmãos, no versículo 2 e vai até o versículo 50. Esse capítulo é longo, fazendo uma demonstração do agir de Deus, da maneira como Deus atuou na história de Israel, mostrando a eles que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que isso é muito importante para os dias atuais. Nós vivemos momentos de muita tristeza, de muita decepção com a vida. Parece que a gente olha como pastor, olha para as igrejas fechadas e nos dá uma tristeza tão grande. Olhamos para os hospitais hiperlotados, situações tão horríveis, gente morrendo para todo lado. E além disso, irmão, além da pandemia, existem os dramas, as situações, as aflições desse tempo presente. Todos nós passamos por males tão grandes, mas como é importante se você nesta hora, se nós neste momento entendermos que Deus está nessa história. Olhe lá para o início de tudo, como Estevão observou, como Estevão olhou e disse: o Deus glorioso, aleluia. Ele não fez questão de se defender, ele não fez questão de dizer: olha, eu sou inocente. Não, mas ele exaltou o nome de Deus, ele exaltou a Deus. Quando ele se dirigiu ao povo, aos sumos sacerdotes, aos líderes, ele não falou sobre a sua defesa, mas ele disse: vocês estão fazendo o mesmo que os seus pais fizeram, o mesmo que fizeram perseguindo profetas, apedrejando profetas, vocês estão fazendo o mesmo. Lá no capítulo, no versículo 51, ele diz: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Ah, que coisa triste é quando nós somos teimosos, quando não há em nós o entendimento, e então não apenas nos ouvidos, mas também no coração obstinados. E ele diz: vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Preste atenção nisso, esta palavra é muito importante para nós. Nós temos visto, irmãos, que em Atos dos Apóstolos, como já dissemos outras vezes, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está atuando, está operando em todo o tempo. E também aqui, lembre-se, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e ele está dizendo: povo, vocês são um povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo, é possível resistir a Deus, o chamado de Deus, o apelo de Deus para os nossos corações, e nós fazer justamente o contra.
É possível, irmãos. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito continua falando, nos chamando para a comunhão, nos chamando para tempo em sua presença, e nós não podemos resistir. Clamo a você que não façamos como eles, mas vamos juntos buscar e ouvir o Espírito Santo. Estevão disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, sempre resistem. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Esta foi a defesa de Estevão, e nós vamos entender que eles ficaram tão bravos ouvindo isso, em vez de abrirem o coração, de voltarem-se para Deus, eles se rebelaram ainda mais, cumprindo tudo aquilo que Estevão estava falando. Nos dias que nós vivemos, irmãos, mesmo no meio de uma calamidade, veja, Estevão estava a poucos momentos de ser apedrejado, Estevão estava a poucos momentos de ser morto, né? Ou, na verdade, de dormir com Deus, ou, na verdade, de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esta é a grande diferença. Se você é do Senhor, lembre-se, Ele jamais te desamparará, Ele jamais te deixará. É tão importante nós sabermos, irmãos, que Estevão, não fique com dó de Estevão, não tenha dó de Estevão, mas pense que ele foi levado, ele foi para o lugar que Deus havia reservado. Eu gosto demais de um texto de Isaías, capítulo de número 60, versículo 1, diz assim: levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Agora preste atenção, o que diz Deus: olhe, a escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos. É isso que nós estamos vendo, não é, meu irmão? As más notícias, as coisas que estão acontecendo, a escuridão cobrindo a terra, as densas trevas envolvendo os povos. Mas veja o que Deus diz: mas sobre você, você que serve a Deus, você que teme ao Senhor, sobre você nascerá a glória, sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória, a sua glória, a glória de Deus. Este é o nosso destino. Assim foi com Estevão, assim foi com tantos outros, assim foi com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus, assim será comigo e com você. Permaneça firme no Senhor, em nome de Jesus. Eu queria ter esse tempo de oração, e hoje é um dia tão especial, dia 29 de março, um dia em que nós reservamos para jejuar, para buscar a presença de Deus, e eu creio que nada melhor do que orar, do que falar com o nosso Pai nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu me lanço em Tua presença. Eu venho diante de Ti, meu Pai, e Te agradeço. Te agradeço, meu Pai, por todo o bem que nos tem dado. Senhor, ontem foi um dia em que nós ouvimos tantas mensagens poderosas, tantas mensagens que nos edificaram, meu Pai. Meu Deus, eu Te agradeço por isso, meu Pai. Eu Te agradeço porque em meio a uma pandemia, nós podemos nos encher da Tua palavra. Senhor, mas também ouvimos alguns relatos que nos causou tanta tristeza, que nos causou pranto, meu Pai, de ver tantos servos Teus sofrendo, tantos servos Teus, meu Pai, padecendo, de ver, meu Deus, pastores chorando, lamentando, se condoendo juntamente com o seu rebanho. E nós, meu Pai, não podemos ignorar o momento em que passamos. Em nosso, meu Deus, em nossa família, na família Cristo Salva, meu Deus, pessoas que estão
enfrentando lutas ferozes, maior do que eles. Meu Pai, eu não quero citar nomes, mas agora mesmo o Senhor sabe, meu Deus, eu oro por esse casal, eu oro por esta família, meu Deus, eu clamo a Ti que a Tua mão esteja sobre esta casa, clamo, meu Deus querido, por aqueles que estão no momento de decisão tão difícil, ajude-os, meu Deus. Eu sei que o Senhor estava junto com Estevão durante aquele momento tão difícil, então esteja junto com esse irmão, com esta irmã neste momento, meu Pai. Oro por aqueles que estão internados, por aqueles que estão, meu Pai, entubados, desesperados. Na verdade, muitos deles até já partiram, meu Pai. Oh Deus, estão sendo mantidos lá, e eu oro para que o Senhor traga paz, traga consolo ao coração de familiares, meu Pai. Vivemos momentos tão difíceis e clamamos que esta palavra que lemos em Isaías 60 se cumpra na vida do teu povo, dos teus servos, que a luz venha, que refuja a glória, que o dia apareça, que essa noite termine. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço, em nome de Jesus.